Glória a Deus, cumprimento os alunos do Seminário Bíblico Querix com a paz do Senhor. E hoje estamos em mais uma videoaula com o intuito de te preparar, meu irmão e minha irmã, para ser um arauto do Rei Jesus. Só voltando, se lembrando, o que significa a palavra Querix? Significa arauto. Arauto era um mensageiro do Rei. E o nosso caso, o nosso arauto é o arauto de Jesus Cristo, mensageiro do Rei do Universo. Então, se você que está fazendo esse curso, parabéns! Você já chegou agora, já caminhando para o final do curso, já está mais ou menos na metade do curso. Se você já fez todas as outras ministrações, você está de parabéns. A perseverança é uma virtude que os crentes, os servos de Deus devem desenvolver no decorrer da sua caminhada. E hoje vamos falar sobre o jejum, sobre a disciplina do jejum. Você percebe, meu irmão e minha irmã, que nós temos falado de assuntos extremamente importantes para a sua fé, para a nossa fé? Nós já falamos sobre salvação, sobre justificação, sobre o poder de Deus, sobre a própria fé, né? Foi a primeira ministração. Falamos sobre a confissão de fé e agora nós vamos falar sobre a disciplina do jejum, tá certo? Então você abra comigo a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 2, versículo 19. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de poder ministrar essa videoaula para os seminaristas do curso à distância, do curso EAD, do curso do Seminário Querix, dos primeiros passos. Muito obrigado, Senhor, que esse vídeo possa ser uma grande bênção na vida de todo aquele que ouvir e assistir essa videoaula. Pai querido, eu entrego a condução em Tuas mãos. Peço-te perdão pelos meus pecados e peço a Tua inspiração para que nesta videoaula que o Senhor cresça e que eu diminua. Em nome de Jesus, toda oposição caia por terra e que a Tua bênção seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Marcos capítulo 2, versículo 19 e 20 diz assim: E Jesus disse-lhes: Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Palavras do Senhor Jesus. Eu fiz questão, irmãos, de colocar esse texto que Jesus fala sobre o jejum. Porque aqui os fariseus questionavam Jesus e diziam: Senhor, mestre, os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam e os teus discípulos não. E aí Jesus dá essa resposta, né, tão intrigante, porque ele diz: olha, é possível que o convidado jejue enquanto o noivo está presente, enquanto o noivo está consigo? Ele diz: não, mas haverá um dia em que jejuarão. Então isso nos endossa, né? Porque o noivo, o esposo nos foi tirado há 2000 anos atrás e nós estamos aguardando a vinda desse esposo, nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor, e por isso jejuar é uma prática cristã. Talvez uma prática que tem sido negligenciada por muitos cristãos, talvez seja uma prática que está deixando muito a desejar. Porque hoje nós vemos um período difícil da igreja, em que as pessoas estão querendo bênçãos e não querendo humilhar-se a si mesmo, e não querendo renunciar. E hoje esse é o assunto que nós vamos falar sobre o jejum, a disciplina do jejum. Então, o que é o jejum? O jejum é abster-se de alimento, seja de forma parcial ou de forma total, né? E nós temos aqui alguns exemplos. Nós vamos dividir essa mensagem em dois momentos. O primeiro, os propósitos do jejum no Antigo Testamento, tá? Nós temos aqui alguns exemplos que nós vamos citar e depois nós vamos falar também sobre o propósito do jejum no Novo Testamento, tá bom? Então aqui, o primeiro ponto que eu quero
colocar é acerca do jejum para a consagração, tá bom? Então lá no Antigo Testamento nós encontramos o voto do nazireado, tá? Que envolvia a abstinência de determinados alimentos. Então em Números capítulo 6, no versículo 1 ao 4, a palavra do Senhor diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de Nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás, todos os dias do seu nazireado. Não comerás de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Então aqui nós vemos uma orientação que estava na lei do Antigo Testamento, dada por Moisés, em que aqueles que quisessem se separar ao nazireado, né? E aqui é interessante que ele cita homens e mulheres, né? Ele fala que homem ou mulher que fizeram um voto, né, para ser nazireu. Então no Antigo Testamento nós tínhamos alguns exemplos de nazireu, como por exemplo o mais clássico é Sansão, né? Sansão, ele tinha aquele cabelão todo porque das exigências do nazireu era que ele não podia cortar o cabelo, né? Então ali ele era um sinônimo de consagração. Então na nossa consagração hoje, na aplicação do jejum para a igreja, a separação faz parte, o jejum faz parte da separação. Então quando nós nos separamos por um propósito, seja de oração, seja de consagração ao Senhor, o jejum ele é fundamental nesse processo. O segundo ponto aqui é o jejum como arrependimento de pecados. Nós temos aqui um exemplo de Samuel, né, que ele proclamou um jejum como um sinal de arrependimento. E em 1 Samuel 7, no capítulo 5 e 6, ele diz assim a palavra: Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispá, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram naqueles dias, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Então aqui é interessante quando o povo, jejuando, eles admitiam o seu pecado. Pecamos contra o Senhor. Então, meu irmão, arrependimento fala também sobre o jejum, né? Quando nós cometemos um pecado, às vezes a gente é tão simplista, né? A gente ajoelha, pede perdão, e isso é válido, porque a Bíblia diz que o Senhor nos perdoa. Porém, meu irmão, quando nós proclamamos um jejum para nos arrepender dos nossos pecados, meu irmão, isso tem um poder espiritual tremendo. E aqui Samuel, ele congregou todo o povo e orou, intercedeu, e o povo jejuou em arrependimento ao Senhor. Temos aqui também um exemplo sobre o jejum pela dor do luto. Olha que interessante. Nós temos o exemplo de Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, quando ele jejua por luto do seu rei Saul e do seu amigo Jonatas. Em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12, diz assim a palavra: E prantearam e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então aqui nós temos Davi jejuando pelo luto, pela dor do luto. Então, quando nós perdemos entes queridos, também vale
esse sinal de tristeza, né? O jejum como um sinal, né, de tristeza. Às vezes a gente, não quero comer não, e isso não é tão, não é por si ruim, porque às vezes as pessoas acham que se ficar um pouquinho sem comer, precisa comer, não, deixa a pessoa, né? O jejum também, ele é uma manifestação exterior de uma dor interior, tá certo? Então Davi, ele jejuou, sim, e ele era o rei, ele tinha tudo a seu dispor, né? E ele, mesmo assim, abdicou do seu direito de se alimentar das iguarias de um rei para poder prantear o luto dos seus amigos, né? Do seu perseguidor, que era o seu rei Saul, e também do seu amigo Jonatas. Mais um ponto aqui interessante acerca do jejum que nós encontramos no Antigo Testamento é o jejum para buscar a proteção divina. Deixa eu só abrir um parênteses aqui antes de falar sobre isso, porque hoje nós precisamos de Jesus, amém, irmão? Você precisa ter fé em Jesus. E hoje nós cremos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o buscam e o temem, né? E os livram, os anjos nos livram, os anjos nos protegem. Mas aqui nós vemos esse exemplo no Antigo Testamento que também traz aqui uma ideia, né, de uma proteção. Quando Esdras, ele proclama um jejum pedindo a proteção e a bênção de Deus para a sua viagem, né? Isso está relatado lá em Esdras capítulo 8, no versículo 21, que diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Então aqui Esdras, ele estava fazendo aqui uma viagem, né, da Babilônia para Jerusalém, para ali ajudar na reconstrução do templo, na reconstrução ali dos muros com Neemias, e aqui ele faz uma viagem e ele proclama ali um jejum, amém? Pedindo a proteção de Deus. Hoje você não precisa jejuar para pedir a proteção de Deus, mas é interessante, se você está numa situação que requer, sabe, corre um risco, perigo, você deve sim buscar ao Senhor. O jejum, ele é um estímulo para nós buscarmos ao Senhor, nos humilharmos, é como ele fala na palavra, nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Nós não precisamos nos humilhar para pedir o favor de Deus, mas se assim o fizermos, também não tem problema, pelo contrário, só vai fazer bem para nós, tá certo? Outro ponto aqui do jejum no Antigo Testamento, o jejum para enfrentar situações difíceis, como Esther enfrentou, né? Quando Esther iria se apresentar diante do rei, e nessa ocasião era proibido que a mulher se apresentasse, a rainha se apresentasse diante do rei sem que fosse chamada, tá? E ali ela queria se apresentar porque havia ali uma trama de que os inimigos de Israel queriam ali matar os judeus, e ali ela queria se apresentar. Então está escrito assim em Esther capítulo 4, no versículo 15 e 16: então disse Esther para que tornassem a dizer a Mardoqueu era o seu tio: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebida não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então aqui Esther, ela tinha o risco de morte. Era um risco de ela ser julgada e condenada à morte só pelo fato de aparecer na presença do rei. E aqui ela tinha essa incumbência, ela precisava interceder pelo povo. E ela falou: olha, eu vou, mas o povo vai jejuar, o povo vai interceder, o povo vai buscar a Deus ao meu favor para que me venha o favor do rei. E se eu morrer, simplesmente morri. Mas ela também jejuou. Ela também aqui ela falou: eu e as minhas servas também vamos jejuar. Ela sendo a rainha, mais um exemplo como lá
o do Davi, sendo a rainha, tendo acesso a todas as bênçãos de um reino, ela abre mão para buscar ao Senhor com jejum e consagração ao Senhor. O jejum como intercessão, nós temos o episódio de Daniel, né? Daniel orando e jejuando por Jerusalém e pelo seu povo. Daniel capítulo 9, versículo 3 e também o capítulo 10, versículo 2 e 3, eu vou ler na sequência. Diz assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica e com jejum e saco e cinza. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Então aqui nós vemos Daniel se consagrando ao Senhor com um propósito. Durante 3 semanas ele não comeu vinho, ele não se ungiu, ele se separou ao Senhor porque ele tinha que buscar a Deus, ele tinha que interceder, ele precisava de respostas, né? E aqui ele intercedendo pelo povo, ele faz isso com jejum e oração. E nós sabemos a resposta, né? Veio lá o anjo Gabriel dos céus e trouxe lá a mensagem para Daniel. Tá certo? Então nós vemos esses ensinamentos no Antigo Testamento que para nós hoje é uma aplicação. Para nós hoje é um exemplo, porque a palavra de Deus, ela é palavra de Deus, irmãos. Do Antigo Testamento ao Novo, de Gênesis ao Apocalipse, né? Nós não podemos simplesmente dizer que estamos hoje vivendo o período da graça e desprezar o Antigo Testamento. Não, irmãos. Nós temos aqui exemplos de homens e mulheres de Deus que consagraram ao Senhor, jejuaram e, o melhor, foram vitoriosos, tá certo? Só que no Novo Testamento, qual que é os propósitos que nós encontramos no Novo Testamento? Um dos propósitos mais notórios que nós encontramos é o jejum para a preparação. Olha que interessante. Em Mateus capítulo 17, versículo 21, diz assim: mas esta casta não sai senão por jejum e oração. Então, a preparação para a batalha espiritual está relacionada ao jejum. Jesus ele mencionou que determinadas castas de demônios só saem com jejum e oração. Não é que eu tenho que ir lá expulsar o demônio em jejum, né? Às vezes as pessoas entendem isso, né? Vou para a batalha espiritual em jejum. Eu aconselho que seja até o contrário, né? Que você se alimente, esteja forte fisicamente para poder guerrear espiritualmente. Mas aqui quando Jesus fala essa casta não sai senão com jejum e oração, ele está se referindo a uma vida de jejum e oração, um preparo para as batalhas espirituais. Não, você não vai para a guerra despreparado. Então você já tem uma vida constante de preparo, de jejum e de oração para poder guerrear e receber aí a vitória, né? Essa preparação. O jejum ele é uma preparação, né? para mim e para você. Um outro ponto que é interessante é o ponto que fala sobre o jejum para a preparação do ministério, para o ministério, né? E nós encontramos que na palavra do Senhor que Jesus ele começa o seu ministério depois de ter um período longo de jejum, né, no deserto, que está em Lucas, eu vou ler o capítulo 4, versículo 1 e 2 e o 13, e o versículo 13 e o 14 também. Ele diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e sua fama correu por todas as terras em redor. Então aqui Jesus, ele antes de começar o ministério dele, aos 30 anos de idade, ele passa por um período de 40 dias e 40 noites em jejum, ele se preparando para o ministério, né? Hoje é 40 dias e 40 noites sem se alimentar, é praticamente impossível, mas Jesus,
ele mostrou que é importante. Talvez você não vá se jejuar 40 dias seguidos, mas você pode sim fazer um propósito de 40 dias num jejum parcial, né, entregando o café da manhã, o jantar, fazendo um período de consagração, e isso vai ser importante para o ministério, para iniciar o chamado, para iniciar a sua vocação ministerial. E para finalizar aqui a nossa videoaula, o jejum que agrada a Deus. Então nós temos aqui uma fórmula do jejum, né? Que está aqui em Isaías capítulo 58, a partir do versículo 5, que diz assim, aqui o profeta traduzindo as palavras de Deus em primeira pessoa, como se fosse o próprio Deus falando. Ele diz assim: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Aqui Deus está fazendo uma pergunta. Esse é o jejum que eu queria, que eu gostaria, que me agradaria? Aí ele diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ataduras, as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixe livres o oprimido e que repartas o teu pão. Olha que interessante. Voltando aqui, desculpa, pulei uma parte. Ele diz assim: que deixes livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Porventura não é esse também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras e não te escondas a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então aqui, meu irmão, Isaías 58. Depois você medite nesse texto, você leia com calma, com atenção, porque aqui ele traz o jejum que agrada a Deus. Quer repartir o pão com o pobre, quer trazer o abandonado, assumir esse papel social com o jejum, né? Manifestando essa graça. Então, irmão, se você não está acostumado a jejuar e você está ouvindo pela primeira vez essa palavra sobre jejum, comece aos poucos. Comece com um jejum, com um período curto de tempo, comece ali com algumas horas, entregando certos alimentos, e aí você vai aos poucos aumentando, porque o nosso organismo também, ele precisa se adaptar a determinadas coisas. Você não pode ser radical, porque você pode até ter aí um problema de saúde por conta de um jejum muito prolongado, sem o devido preparo, tá certo? Então, jejuar faz parte do ministério de Jesus Cristo. Jejuar faz parte do cristianismo. Jejuar faz parte dos primeiros passos. Você e eu precisamos aprender que jejuar também faz parte da nossa vida cristã. Deus abençoe. Espero que essa videoaula tenha sido uma bênção. Fica com Deus, em nome de Jesus.